I invite you to all my parties. Maybe I have one at your house. Ellen DeGeneres, a rainha da TV diurna, está enfrentando um colapso no tribunal. E tudo por causa de um vídeo chocante que a liga às festas notórias de Diddy. Uma vez aclamada pelo seu mantra, "Seja gentil", Ellen agora se vê envolvida no escândalo do ano, com filmagens que estão levantando sérias questões. As festas de Diddy, o segredo sombrio de Hollywood. As festas de Diddy são o tipo de coisa que se ouve em sussurros, com pessoas se perguntando o quão selvagens elas realmente podem ser. Na superfície, esses eventos parecem as típicas reuniões glamorosas de celebridades. Você conhece o tipo: estrelas de primeira linha, champanhe fluindo, roupas de grife, luxo em todo lugar que você olha. É o tipo de coisa que aparece nas revistas. Diddy vivendo a vida ao máximo, se misturando com a elite de Hollywood. Mas quando você começa a desvendar as camadas, a história se torna muito mais sombria. E não é o tipo de cena glamurosa em que você gostaria de estar envolvido. O que torna as festas de Diddy infames é o quanto elas se desviam de uma festa comum de Hollywood. Enquanto todos sorriem para as câmeras, o que dizem acontecer a portas fechadas é uma história totalmente diferente. Essas não eram apenas festas em que celebridades apareciam, tomavam alguns drinks, dançavam e iam para casa. Não, esses eventos são rumores de terem cruzado alguns limites sérios, com atividades questionáveis e comportamentos que, francamente, não parecem algo que deva ser legal. É quase como se essas festas fossem uma fachada para algo muito mais sombrio, com sussurros sobre coisas acontecendo que fazem você se perguntar até onde algumas pessoas vão quando acham que ninguém está olhando. Agora, essas acusações não se baseiam apenas em algum boato que você ouve por aí. Pessoas próximas a Diddy, incluindo ex-funcionários e até alguns dos convidados, falaram sobre o que realmente aconteceu. As coisas ficam ainda mais perturbadoras quando você entra nas alegações de má conduta que vieram à tona. O próprio termo não sugere exatamente uma diversão inocente, certo? Rumores sugerem que esses eventos se transformaram em uma espécie de vale-tudo de comportamentos inadequados, com alguns dos participantes sendo empurrados para situações em que não haviam se inscrito. Um dos aspectos mais preocupantes dessas acusações é a ideia de que nem todos nessas festas estavam lá por escolha própria, ou pelo menos não estavam totalmente confortáveis com o que estava acontecendo. Circulam rumores sobre manipulação, com Diddy supostamente usando seu poder e influência para criar um ambiente onde as pessoas sentiam que não podiam dizer não. E não eram apenas convidados aleatórios. Alguns dos processos movidos contra ele pintaram o retrato de um homem que achava que seu status de celebridade lhe dava carta branca para agir como quisesse, independentemente das consequências para aqueles ao seu redor. É o tipo de comportamento que te faz pensar quanto disso estava acontecendo à vista de todos e quanto estava sendo cuidadosamente escondido por trás do brilho e do glamour. Mas é aqui que as coisas ficam realmente confusas. Estes não são apenas rumores infundados que circulam nas redes sociais. Existem investigações federais reais e processos judiciais que foram abertos, dando muita credibilidade a essas alegações. Há acusações de que Diddy criou um ambiente que não era apenas tóxico, mas perigoso. É como as histórias que ouvimos sobre homens poderosos em Hollywood usando sua influência para os motivos errados. Só que agora isso está vindo à tona sobre um dos maiores nomes da música. Os processos judiciais por si só são suficientes para fazer você parar e pensar: como isso aconteceu por tanto tempo sem que ninguém dissesse nada? E o fato de que essas festas estavam acontecendo enquanto Diddy promovia publicamente uma mensagem de amor e positividade apenas acrescenta outra camada de hipocrisia a tudo isso. Agora, é aqui que Ellen DeGeneres entra em cena. E acredite, não é bonito. Por anos, Ellen se retratou como a pessoa mais legal, dançando em seu programa de TV, fazendo as pessoas rirem e espalhando sua mensagem de "seja gentil". Mas, como sabemos, sempre há mais do que aparenta. E rumores vêm circulando há algum tempo de que Ellen pode ter participado de algumas das festas exclusivas pós-evento de Diddy. Você sabe, o tipo que acontece depois que as câmeras vão embora, depois que a festa oficial termina, e apenas alguns poucos seletos são convidados para o evento real. De acordo com algumas fontes, Ellen foi vista nesses encontros, e se isso for verdade, levanta algumas questões sérias sobre seu envolvimento. Ela foi apenas uma espectadora inocente ou sabia o que estava acontecendo nesses eventos? A ideia de que Ellen pode ter estado presente nessas festas a coloca em uma posição bastante desconfortável. Se ela estava lá, o que ela viu? O que ela fez? E mais importante, por que ela não falou sobre isso? As pessoas estão começando a fazer essas perguntas.
Especialmente depois que um vídeo apareceu mostrando ela bastante abalada quando perguntada sobre as festas de Diddy. O fato de ela ter parecido tão nervosa quando seu nome foi mencionado faz você se perguntar se há mais na história do que ela está disposta a admitir. O que torna isso ainda mais interessante é que a reputação de Ellen já estava em terreno instável. Afinal, todos nós ouvimos as histórias sobre como ela trata sua equipe, alegações de um ambiente de trabalho tóxico, maus tratos aos funcionários e geralmente sendo muito menos gentil do que gosta de aparentar na TV. Então, essa conexão com as festas de Diddy não ajuda exatamente seu caso. Na verdade, só acrescenta combustível ao fogo de que talvez toda a atuação de Seja Gentil de Ellen fosse apenas isso, uma atuação. A amizade pública de Ellen e Diddy é mais do que parece. Ellen DeGeneres e Diddy podem parecer uma dupla improvável à primeira vista, mas ao longo dos anos eles desenvolveram uma amizade pública bastante notável. Se você já assistiu ao programa da Ellen DeGeneres, sabe que Diddy era um convidado regular, e toda vez que aparecia, suas interações eram sempre leves e brincalhonas. Diddy falava sobre sua música, sua personalidade maior que a vida e, claro, suas lendárias festas. Ellen, sendo a anfitriã divertida que é, costumava brincar com ele sobre essas noites selvagens. Na verdade, Diddy frequentemente provocava Ellen dizendo que ela nunca aparecia em suas festas, apesar de sempre receber um convite. Durante anos, parecia uma brincadeira recorrente. Ellen, a rainha da TV diurna, pura demais para comparecer a uma das notórias reuniões de Diddy. Era quase como se Ellen estivesse usando sua personalidade como uma maneira de se distanciar da cena de festas selvagens pela qual Diddy era famoso. Ela ria e dizia coisas como: "Você sabe que eu não fico acordada até tão tarde", ou "Sou muito velha para esse tipo de festa". E, sinceramente, esse tipo de resposta funcionou por muito tempo. As pessoas acreditavam na ideia de que Ellen era simplesmente correta demais para se envolver em algo remotamente escandaloso. Mas agora, com todas essas novas acusações surgindo sobre as festas de Diddy, as pessoas estão começando a olhar novamente para a aparente evitação pública de Ellen desses eventos. Os rumores estão circulando de que talvez ela não estivesse evitando essas festas, afinal. Na verdade, há alegações de que Ellen compareceu a algumas das festas mais privadas, aquelas onde as coisas supostamente tomaram um rumo muito mais sombrio. É um pouco irônico. Enquanto ela brincava sobre nunca ir às festas de Diddy na frente das câmeras, nos bastidores parece que ela pode ter estado mais envolvida do que deixava transparecer. Recentemente, Ellen se encontrou em uma situação desconfortável. Os paparazzi começaram a abordá-la com perguntas bastante diretas sobre Diddy e essas infames festas. E deixe-me dizer, ela não está lidando bem com isso. Ellen, que normalmente é calma e serena nas entrevistas, tem ficado visivelmente desconfortável sempre que o nome de Diddy é mencionado. Há um vídeo em particular que está circulando nas redes sociais em que ela praticamente corre para seu carro no momento em que o repórter menciona as festas de Diddy. Ela está gaguejando, claramente nervosa, e os fãs estão percebendo. O fato é que as redes sociais não vão deixar isso passar. Os fãs estão observando essas interações e se perguntando se Ellen sabia mais sobre o que acontecia nas festas de Diddy do que ela jamais admitiu. As pessoas estão especulando por toda parte, e algumas até sugerem que Ellen pode ter estado envolvida em encobrir o que estava acontecendo nesses eventos. Claro, nada disso foi confirmado, mas no mundo dos rumores, uma vez que a bola começa a rolar, é difícil pará-la. É surpreendente o quão rápido a narrativa em torno de Ellen mudou. Ela sempre foi vista como essa apresentadora engraçada e adorável, mas agora as pessoas estão questionando se ela está escondendo algo mais sombrio por trás da superfície. E com sua conexão com Diddy, um homem que agora enfrenta acusações sérias, está se tornando cada vez mais difícil para ela manter essa imagem de pessoa íntegra. O vídeo ressurgido. O que sabemos até agora? Se você ainda não ouviu, um vídeo ressurgiu recentemente que supostamente mostra Ellen em uma das infames festas de Diddy. Sim, você leu certo. Ellen, que sempre jogou a carta do "eu não vou a essas festas selvagens", foi supostamente flagrada em câmera em uma das festas privadas de Diddy. E digamos que o vídeo não está fazendo nenhum favor para ela. Pelo que sabemos até agora, o vídeo não é exatamente de alta definição, mas é claro o suficiente para que as pessoas estejam bastante convencidas de que é Ellen ao fundo. A festa em si parece ser um daqueles eventos exclusivos apenas para convidados, longe dos olhares do público. De acordo com os rumores que circulam em torno das imagens, a festa aconteceu na mansão de Diddy e mostra muitas celebridades se misturando, mas o clima está longe de ser inocente. Há uma sensação de que as coisas estavam saindo do controle.
com as pessoas agindo de maneiras que nunca seriam aceitas aos olhos do público. O que realmente tem as pessoas falando é o momento do vídeo. Supostamente coincide com um período em que as festas de Diddy estavam em seu auge e quando muitas dessas perturbações foram ditas ter ocorrido. Agora, o vídeo não mostra Ellen fazendo nada incriminador por si mesma, mas o fato de ela estar lá levanta várias questões. Por que ela estava na festa? Ela sabia o que estava acontecendo nos bastidores? E se sabia, por que não falou? Como você pode imaginar, as redes sociais foram rápidas em reagir a esse vídeo. Fãs e críticos estão se manifestando, com alguns defendendo Ellen, dizendo que ela poderia estar lá sem saber a extensão total do que estava acontecendo. Outros não são tão indulgentes. Eles apontam que Ellen é amiga de Diddy há anos e que não há como ela não ter, pelo menos, alguma ideia do que realmente eram essas festas. O vídeo está alimentando ainda mais a especulação sobre o quão profundo é o envolvimento de Ellen com Diddy. Legalmente, esse vídeo pode ser uma peça-chave de evidência na investigação em andamento sobre o comportamento de Diddy. Se Ellen for mostrada como presente nessas festas, pode complicar as coisas para ela, especialmente se quaisquer atividades criminosas ocorreram durante os eventos em que ela esteve presente. No momento, não há evidências concretas ligando Ellen a qualquer ação ilegal, mas sua mera presença nas festas pode levantar suspeitas suficientes para que os investigadores queiram lhe fazer algumas perguntas. É importante notar que essa investigação não é mais apenas sobre Diddy. Com esse novo vídeo, há uma lista crescente de celebridades que podem ser puxadas para essa confusão. Ellen, sendo um dos nomes mais conhecidos, está obviamente no centro da mente do público, e sua reação ao vídeo só piorou as coisas. Quando ela apareceu no tribunal recentemente, Ellen estava supostamente em modo de pânico total. Segundo aqueles que estavam lá, ela estava visivelmente abalada quando questionada sobre o vídeo. Seus advogados estão fazendo o possível para mantê-la calma, mas pelo que parece, essa situação está atingindo ela profundamente. A queda de Ellen, de queridinha da América a imã de escândalos. É difícil acreditar que Ellen DeGeneres, uma vez a amada apresentadora de TV da América, agora tenha se tornado o centro de múltiplas controvérsias. Durante anos, Ellen foi vista como a pessoa mais legal da TV. Ela dançava com sua audiência, distribuía prêmios e fazia as pessoas se sentirem bem com sua mensagem de gentileza. Mas se você tem acompanhado as notícias, sabe que a imagem pública de Ellen sofreu um golpe sério nos últimos anos. O escândalo do ambiente de trabalho tóxico que cercou o programa de Ellen DeGeneres foi o primeiro grande golpe, e parece que tudo foi ladeira abaixo a partir daí. As primeiras rachaduras na imagem de Ellen começaram a aparecer quando ex-funcionários começaram a falar sobre a cultura nos bastidores de seu programa de sucesso. Enquanto Ellen parecia calorosa e amigável na câmera, a realidade nos bastidores supostamente era muito diferente. Vários membros da equipe se apresentaram descrevendo um ambiente de trabalho tóxico, onde maus tratos, bullying e até racismo eram desenfreados. Os funcionários disseram que eram maltratados por Ellen e seus principais produtores, enfrentando críticas severas, longas horas e pouco apoio. Alguns até afirmaram que foram demitidos por tirar licença médica ou comparecer a funerais familiares. À medida que mais histórias surgiam, as acusações se tornaram mais difíceis de ignorar. Ex-funcionários, incluindo seu antigo DJ, Tony Okomboa, confirmaram publicamente o ambiente tóxico. Tony escreveu no Instagram que ele próprio sentiu a toxicidade do ambiente. Isso só acrescentou credibilidade ao crescente número de reclamações, e não demorou muito para que a pressão aumentasse sobre Ellen para abordar o problema. A reação pública foi rápida. Fãs que antes adoravam Ellen começaram a questionar tudo. Como a mulher que pregava a bondade todos os dias poderia ser tão dura nos bastidores? Celebridades que haviam aparecido anteriormente em seu programa ficaram em silêncio ou se distanciaram dela. Ellen tentou se redimir, oferecendo um pedido de desculpas público durante a estreia da temporada de 2020 do programa. Mas, para muitos, o dano já estava feito. Após uma longa trajetória de sucesso, o programa de Ellen DeGeneres foi finalmente cancelado em 2021, encerrando uma era que antes parecia intocável. Agora, com seu nome ligado às escandalosas festas de Diddy, a imagem pública de Ellen está recebendo outro golpe. Os rumores de que ela pode ter comparecido a algumas dessas infames festas estão lançando uma sombra sombria sobre sua já instável reputação. As pessoas estão começando a se perguntar se Ellen, conhecida por ser amiga de Diddy, sabia mais do que deixava transparecer. Ela fechou os olhos para as atividades selvagens e possivelmente ilegais que aconteciam nessas festas. Este novo escândalo envolvendo Diddy só prejudica ainda mais a imagem de Ellen, e não poderia ter vindo em pior momento.
O escândalo do ambiente de trabalho já a pintou como alguém que pode não ser tão gentil quanto se mostra. E agora, com essas alegações sobre sua possível participação nas festas de Diddy, as pessoas estão começando a vê-la sob uma nova luz. É como se sua persona pública de bondade estivesse se desfazendo, revelando algo muito mais complicado e menos lisonjeiro por baixo. O encobrimento de Hollywood, o silêncio entre as celebridades. Se há uma coisa que Hollywood sabe fazer bem, é se fechar quando um dos seus está com problemas. Vimos isso acontecer repetidas vezes. Uma celebridade se envolve em um escândalo e, de repente, seus amigos famosos desaparecem. É quase como se houvesse uma regra não escrita em Hollywood: proteger uns aos outros a todo custo. E é exatamente isso que parece estar acontecendo com o escândalo de Diddy e Ellen. Celebridades que uma vez foram próximas de ambos permaneceram em silêncio, deixando os fãs se perguntando até onde isso vai. Hollywood tem uma longa história de escândalos sendo varridos para debaixo do tapete. Pense em todas as vezes que figuras poderosas na indústria foram acusadas de má conduta, apenas para que as histórias desaparecessem porque ninguém queria falar. As pessoas ainda falam sobre como os crimes de Harvey Weinstein passaram despercebidos por anos, embora todos na indústria parecessem saber o que estava acontecendo. Não foi até que um número suficiente de pessoas se apresentou que a verdade finalmente veio à tona. E agora as pessoas estão se perguntando se algo semelhante pode estar acontecendo com Ellen e Diddy. Tanto Ellen quanto Diddy fazem parte de um círculo de celebridades de primeira linha que inclui alguns dos maiores nomes do entretenimento. Ao longo dos anos, eles se misturaram com celebridades, compareceram às mesmas festas e apareceram nos programas uns dos outros. Essas conexões são profundas, e não é difícil imaginar que alguns de seus amigos famosos podem querer ficar calados para evitar serem arrastados para a confusão. Afinal, falar contra Ellen ou Diddy pode significar prejudicar suas próprias carreiras. Então, em vez de comentar sobre as acusações, essas celebridades estão mantendo suas bocas fechadas. Uma coisa que levantou suspeitas é o silêncio notável de alguns dos amigos mais próximos de Ellen e Diddy. Durante anos, essas celebridades estavam ansiosas para serem vistas com eles, comparecer às suas festas e elogiar suas amizades. Mas agora, no rastro desses escândalos, há um silêncio total. Ninguém parece disposto a defendê-los, mas ao mesmo tempo, ninguém os está condenando abertamente. É quase como se todos estivessem esperando para ver como as coisas se desenrolam antes de decidir onde se posicionar. O fato de que tantos nomes importantes estão mantendo silêncio levou a muita especulação. Essas celebridades têm medo de se envolverem? Sabem mais do que estão dispostas a admitir? Em Hollywood, onde as aparências são tudo, é possível que muitos dos amigos de Ellen e Diddy estejam simplesmente tentando evitar serem associados à controvérsia. Mas esse silêncio diz muito. Se essas acusações fossem infundadas, os amigos deles não estariam correndo para defendê-los. Em vez disso, o silêncio só faz parecer que há mais na história do que estamos sendo informados. Essa situação também provocou conversas sobre a cultura de encobrimentos em Hollywood. Temos visto repetidas vezes como as celebridades são protegidas por seus pares, com os escândalos sendo varridos para debaixo do tapete o máximo de tempo possível. Neste caso, a questão não é apenas se Ellen e Diddy são culpados, mas quantas pessoas ao redor deles podem ter sabido o que estava acontecendo e não disseram nada. Quantos outros A-listers compareceram a essas festas e fecharam os olhos para o lado mais sombrio das festas mais selvagens de Hollywood? À medida que a investigação sobre o comportamento de Diddy continua, podemos começar a ver mais pessoas se apresentando com histórias sobre o que aconteceu nessas festas. E se Ellen for comprovada como mais envolvida do que está disposta a admitir, isso pode abrir as comportas para que outras celebridades também sejam implicadas. No momento, Hollywood está mantendo a boca fechada. A questão é, por quanto tempo? Comparando Ellen e Diddy, um estudo em contrastes. É fascinante olhar para Ellen DeGeneres e Diddy lado a lado. Na superfície, eles parecem tão diferentes. Ellen, a animada apresentadora de TV diurna, e Diddy, o magnata da música maior que a vida. Mas quando você aprofunda um pouco, começa a ver algumas semelhanças surpreendentes em como ambos criaram suas imagens públicas. Durante anos, ambos mantiveram personas cuidadosamente elaboradas que nem sempre refletiam quem eram nos bastidores. E agora, à medida que mais alegações e controvérsias vêm à tona, essas fachadas estão começando a rachar. Por muito tempo, Ellen foi vista como a pessoa mais gentil. Ela dançava com sua audiência, distribuía enormes prêmios e espalhava mensagens de bondade e amor em seu programa.
Seu mantra "seja gentil" tornou-se uma parte central de sua marca e parecia que ela genuinamente queria tornar o mundo um lugar melhor. Mas então as histórias começaram a surgir. Os sussurros sobre Ellen ser difícil, até mesmo cruel, nos bastidores. Ex-membros da equipe e até algumas celebridades começaram a falar sobre seu tratamento rigoroso aos funcionários e comportamento passivo-agressivo. Ela foi até chamada de Rainha da Maldade por alguns dos que a conheciam, um apelido que não poderia ser mais diferente de sua imagem pública. À medida que essas histórias se acumulavam, tornou-se mais difícil ignorar a possibilidade de que Ellen não fosse tão gentil quanto parecia. E com os recentes rumores de que ela participou das infames festas de Diddy, as pessoas agora estão questionando o quanto de sua persona pública era real. É como se o mantra "seja gentil" tivesse começado a parecer vazio, especialmente quando você considera as alegações de um ambiente de trabalho tóxico que levaram ao cancelamento de seu programa. É como se as rachaduras em sua imagem estivessem sempre lá, mas nós simplesmente não as vimos até que tudo começou a desmoronar. Diddy, por outro lado, sempre viveu uma espécie de vida dupla. Publicamente, ele é o máximo animador, organizando festas enormes, produzindo sucessos musicais e sempre sendo o centro das atenções. Mas, por trás dessa fachada charmosa e extravagante, há um lado mais sombrio que está começando a surgir. Durante anos, circularam rumores sobre o que realmente acontecia em seus eventos privados. E agora, com processos e investigações federais no horizonte, está claro que há mais acontecendo nos bastidores do que alguém imaginava. O que é interessante é como tanto Ellen quanto Diddy parecem ter dominado a arte de viver vidas duplas, uma para o público e outra em particular. As festas de Diddy foram lendárias, mas não da maneira que as pessoas pensavam. Enquanto sua persona pública gritava diversão e sucesso, seu mundo privado parece ter sido preenchido com comportamentos preocupantes. E Ellen, a rainha da TV diurna, aparentemente não era a anfitriã doce e adorável que todos pensavam. É quase como se ambos tivessem construído suas carreiras sendo personagens maiores que a vida, enquanto escondiam as partes menos lisonjeiras de si mesmos do olhar público. Agora, tanto Ellen quanto Diddy estão enfrentando uma queda compartilhada da graça. Os escândalos que os cercam estão manchando suas reputações e está claro que estão lutando para manter suas imagens públicas cuidadosamente elaboradas. A fachada amigável e boba de Ellen recebeu um golpe, especialmente com a recente especulação sobre sua conexão com as festas de Diddy. E a outrora glamourosa reputação de Diddy agora está sendo ofuscada por sérias alegações de má conduta. É como se as máscaras estivessem caindo e estivéssemos vendo quem essas celebridades realmente são pela primeira vez. Os relacionamentos de Ellen. Ela é tão controladora quanto Diddy. O relacionamento de Ellen DeGeneres e Portia de Rossi sempre pareceu perfeito para o público. Elas se conheceram, se apaixonaram e se casaram em 2008, logo após a Califórnia legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ao longo dos anos, foram um dos casais LGBTQ+ mais proeminentes de Hollywood, muitas vezes vistas sorrindo juntas nos tapetes vermelhos e apoiando as carreiras uma da outra. Mas, como costuma acontecer com os relacionamentos de celebridades, as coisas nem sempre são tão perfeitas quanto parecem. Nos bastidores, têm circulado rumores de que Ellen é controladora e possessiva em seu relacionamento com Portia. Acusações que deixaram algumas pessoas se perguntando quanto de seu casamento é sobre amor e quanto é sobre controle. Ellen e Portia se cruzaram pela primeira vez em 2000, em um evento em Hollywood, mas não foi até 2004 que começaram a namorar. Em 2005, elas estavam fazendo sua estreia no tapete vermelho como casal e apenas 3 anos depois, se casaram em uma cerimônia íntima. Do lado de fora, parecia um conto de fadas. Ellen estava no auge de sua carreira e Portia havia se consolidado como uma atriz de sucesso. Mas, à medida que seu casamento avançava, começaram a surgir rumores de que Ellen era excessivamente controladora em seu relacionamento com Portia. Segundo alguns insiders, Ellen não apenas apoiava a carreira de Portia, ela ativamente a desencorajava de continuar atuando. A história diz que Ellen queria que Portia desistisse de sua carreira para que pudessem passar mais tempo juntas. E Portia, sentindo a pressão, eventualmente concordou. Se esses rumores são verdadeiros ou não está em debate. Mas é difícil ignorar o fato de que a carreira de atriz de Portia desacelerou significativamente depois que elas se casaram. Alguns sugeriram que a necessidade de controle de Ellen desempenhou um papel importante nessa decisão. Claro, nem tudo é ruim. Portia sempre defendeu publicamente Ellen, especialmente durante o recente escândalo do ambiente de trabalho que abalou o programa de Ellen DeGeneres.
Quando os funcionários começaram a falar sobre o comportamento tóxico de Ellen nos bastidores, Portia foi rápida em postar mensagens de apoio para sua esposa nas redes sociais. Ela ficou ao lado de Ellen em todos os momentos, o que é a razão pela qual esses rumores de controle pegaram tantas pessoas de surpresa. Se Ellen é realmente tão controladora quanto alguns insiders afirmam, por que Portia continua a defendê-la com tanta intensidade? É aqui que as coisas ficam complicadas. Os relacionamentos são complicados, especialmente quando você vive sob o olhar público. É possível que Portia realmente ame Ellen e não veja seu comportamento como controlador. Mas também é possível que Portia se sinta presa no relacionamento, especialmente dado o poderoso status de Ellen em Hollywood. Afinal, quando você é casada com alguém tão influente quanto Ellen, falar ou deixar o relacionamento não é exatamente fácil. Houve sussurros de que Portia lutou com sua saúde mental ao longo dos anos, desenvolvendo até mesmo um transtorno alimentar durante um período particularmente difícil em seu casamento. Se o comportamento de Ellen contribuiu para essas lutas, é algo que apenas elas sabem. Quando você compara o suposto comportamento controlador de Ellen com as acusações contra Diddy, as situações se tornam ainda mais interessantes. Os relacionamentos de Diddy, especialmente com mulheres como Cassie, foram marcados por acusações de manipulação. E embora o relacionamento de Ellen com Portia não tenha atingido esse nível de toxicidade, o fato de haver rumores de controle levanta algumas sobrancelhas. É difícil não traçar paralelos entre os dois. Tanto Ellen quanto Diddy foram acusados de manter um controle rígido sobre as pessoas mais próximas a eles. E, em ambos os casos, seus parceiros os defenderam publicamente, mesmo enquanto os rumores circulavam. É possível que esses relacionamentos sejam mais complicados do que aparentam, com camadas de amor, lealdade e controle todas misturadas. Mas, a partir de uma perspectiva externa, é claro que as dinâmicas de poder nos relacionamentos tanto de Ellen quanto de Diddy merecem ser examinadas. A reação pública, o papel das redes sociais em descobrir a verdade. Não é segredo que, no mundo de hoje, as redes sociais podem fazer ou quebrar a carreira de alguém, e Ellen DeGeneres está aprendendo essa lição da maneira difícil. Plataformas como Twitter, Reddit e YouTube desempenharam um papel enorme em manter viva a conversa sobre o comportamento de Ellen, transformando o que poderia ter sido um escândalo contido em um espetáculo público de grandes proporções. Quando se trata de alguém tão famoso quanto Ellen, a internet não perdoa. As redes sociais sempre tiveram um talento especial para manter os escândalos em evidência, e o caso de Ellen não é diferente. Depois que as acusações iniciais de comportamento tóxico no programa de Ellen DeGeneres começaram a surgir, a internet foi inundada com histórias, memes e clipes virais que pintavam Ellen em um tom muito mais sombrio do que sua personalidade alegre na TV. Não demorou muito para que vídeos de suas entrevistas, em que ela deixava os convidados desconfortáveis ou agia de maneira que parecia mal intencionada, começassem a ressurgir. Esses vídeos, antes vistos como brincalhões ou peculiares, de repente estavam sendo reavaliados pelos espectadores com um olhar mais crítico, e as redes sociais se tornaram o lugar perfeito para as pessoas compartilharem e discutirem seu novo desdém por Ellen. Uma das coisas mais impressionantes sobre a reação contra Ellen é quão rapidamente a opinião pública se voltou contra ela. Parecia que da noite para o dia, Ellen passou de ser a querida apresentadora de TV dos Estados Unidos para o assunto de incontáveis memes e tweets virais que a criticavam por seu comportamento. A internet não esquece, e os fãs foram rápidos em desenterrar antigas entrevistas em que Ellen parecia constranger ou pressionar seus convidados, como aquela infame entrevista com Mariah Carey, na qual a pressionou a revelar uma gravidez oferecendo champanhe ao vivo. Clipes como esses circularam por toda parte, transformando o programa de Ellen em um foco de escrutínio. Mas não foram apenas os vídeos antigos que alimentaram a reação. A especulação e os rumores se espalharam como fogo em plataformas como Twitter e Reddit, onde os usuários discutiram desde o escândalo do ambiente de trabalho até a suposta participação dela nas infames festas de Diddy. Os fãs começaram a questionar tudo o que sabiam sobre Ellen, se perguntando se o mantra "seja gentil", em que ela construiu sua carreira, não era mais do que uma fachada. E quando começaram a circular rumores de que Ellen poderia ter participado de algumas das festas mais privadas e escandalosas de Diddy, isso só acrescentou mais combustível ao fogo. A especulação dos fãs desempenha um papel enorme em como as redes sociais podem transformar um pequeno rumor em uma grande controvérsia. Em plataformas como o Reddit, surgiram tópicos inteiros onde os usuários teorizaram sobre o envolvimento de Ellen com Diddy, compartilhando histórias e juntando fragmentos de informações que encontraram online.
Se esses rumores eram baseados em fatos ou não, não parecia importar muito. Uma vez que a especulação começou, foi impossível parar. E com milhões de pessoas opinando nessas plataformas, o escândalo rapidamente saiu do controle. Tornando-se algo muito maior do que qualquer um poderia ter antecipado. O que é ainda mais interessante é como os críticos de Ellen recorreram às redes sociais para criar uma espécie de tribunal da opinião pública. É quase como se Ellen estivesse sendo julgada online, com os usuários atuando como juiz, júri e executor. Cada nova informação, seja um videoclipe, um rumor ou uma declaração da própria Ellen, é dissecada e discutida em tempo real. E neste tribunal da opinião pública, Ellen está tendo dificuldade para conseguir uma pausa. As pessoas estão observando cada movimento seu e com o poder da internet, até mesmo o menor erro é amplificado milhares de vezes. A batalha legal de Ellen, o que está em jogo? Ellen DeGeneres não é estranha à controvérsia, mas agora as coisas podem estar tomando um rumo muito mais sério. À medida que os rumores circulam sobre sua possível participação nas infames festas de Diddy, estão começando a surgir questões sobre as implicações legais de seu envolvimento. Com uma investigação federal em andamento sobre o comportamento de Diddy e essas festas selvagens, Ellen pode se encontrar envolvida em uma batalha legal que pode potencialmente destruir sua carreira e manchar ainda mais seu legado. Nos últimos meses, várias acusações surgiram contra ele, incluindo alegações de má conduta e comportamento perturbador em suas festas privadas. Essas acusações levaram a processos judiciais e a uma investigação federal focada em saber se ocorreram atividades ilegais durante esses eventos. O fato de que as festas de Diddy estão sob investigação significa que qualquer pessoa que tenha comparecido a elas pode ser questionada. E se Ellen esteve presente em algum desses eventos, pode ser arrastada para a investigação. Então, onde Ellen se encaixa em tudo isso? Bem, os rumores de que ela participou de algumas das festas privadas de Diddy vêm circulando há algum tempo. E embora não haja evidências sólidas de que ela estivesse diretamente envolvida em qualquer atividade criminosa, sua mera presença nessas festas pode levantar algumas questões sérias. Se ela estava lá, testemunhou algo ilegal? Sabia sobre o comportamento perturbador que agora está sendo investigado? Essas são as perguntas que os investigadores podem começar a fazer. E se Ellen for chamada para testemunhar ou fornecer informações, isso pode trazer problemas para ela. A equipe jurídica de Ellen, sem dúvida, está se preparando para o pior. Se ela for implicada na investigação, isso pode levar a algumas consequências bastante sérias. Embora seja improvável que Ellen enfrente acusações criminais, a menos que haja evidências claras de má conduta, ela ainda pode ser chamada como testemunha no caso. E estar ligada a uma investigação federal, especialmente uma que envolve acusações tão sérias quanto as que Diddy enfrenta, seria um golpe massivo para sua reputação já danificada. Em suas recentes aparições no tribunal, dizem que Ellen esteve visivelmente nervosa, o que só alimentou a especulação de que ela pode estar mais envolvida nesse escândalo do que está disposta a admitir. Sua equipe jurídica tem se mantido discreta, mas pelo que vimos, eles estão trabalhando arduamente para manter Ellen fora dos holofotes tanto quanto possível. Ainda assim, se a investigação sobre Diddy continuar ganhando força, pode ser que Ellen não consiga evitar os holofotes por muito mais tempo. Uma das maiores questões que pairam sobre a cabeça de Ellen no momento é o que tudo isso pode significar para sua carreira. Vamos encarar. A imagem pública de Ellen já levou um grande golpe devido ao escândalo do ambiente de trabalho, e ser vinculada à investigação de Diddy pode ser o golpe final. Mesmo que ela não seja acusada de nada, a mera associação com essas acusações perturbadoras pode causar um dano irreparável ao seu legado. Ellen passou décadas construindo sua marca como uma figura amável, engraçada e acessível. Mas se o público a vê como alguém que fechou os olhos para o comportamento perturbador de Diddy, essa imagem pode desaparecer para sempre. E não é apenas a imagem pública de Ellen que está em jogo aqui. Se o escândalo continuar crescendo, também pode impactar seus futuros projetos. Redes de televisão e produtoras são notoriamente avessas ao risco, e com Ellen já enfrentando reações negativas devido às acusações de um ambiente de trabalho tóxico, esse novo escândalo pode torná-la um risco muito grande. Seus futuros programas, patrocínios e parcerias podem estar em risco, especialmente se Ellen se envolver ainda mais nas batalhas legais de Diddy. No mundo implacável do entretenimento, a reputação é tudo. E uma vez que isso se perde, é incrivelmente difícil fazer um retorno. Então, quais são seus pensamentos sobre isso?